Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores do nosso Prosas Sociológicas. E hoje nós vamos iniciar um novo pensador, um novo sociólogo, que também muito contribuiu para essa ciência. E aí, doutor José Geraldo Pedrosa, cumprimente nossos ouvintes aí, conta pra gente quem que a gente vai estudar hoje. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo, boa madrugada para quem for da madrugada. A gente vai falar sobre Durkheim. Os franceses falam Durkheim, porque eles têm essa tendência de afrancesar as expressões, mas esse nome não é um nome francês, Durkheim. Isso talvez seja um nome alemão, mas ele é francês. David-Émile Durkheim, ele é de 1858, morreu em 1917. Então ele é a segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX, morreu num ano emblemático do século XX, a gente vai comentar sobre isso hoje ainda, porque, segundo Hobsbawm, é no século XIV, no ano 14 ou 17 que efetivamente começa o século XX. Ele era positivista, então é o segundo positivista que a gente vai conversar sobre ele. O primeiro foi o Comte, Augusto Comte, que criou a palavra sociologia e ao mesmo tempo defendeu a instituição da sociologia, né? Mas ele não foi sociólogo. O primeiro sociólogo certamente é Durkheim. Mas quando Durkheim nasce um ano depois que o Comte morreu. Comte morreu em 1857, Durkheim nasce em 1858. Eles não conviveram, mas o Durkheim foi leitor da obra do Comte, e enquanto leitor da obra do Comte, ele reconheceu no Comte, digamos assim, duas coisas. Aquilo que seria referência para ele, positivismo, e aquilo que havia de lacuna no Comte. Ou seja, o Comte havia sugerido. O Comte tem uma ideia genial que é o seguinte: olha, essa sociedade industrial, urbana, complexa, ela precisa ser administrada e a administração não é para amadores. Então nós temos que instituir uma ciência. Aí o Comte acaba transformando essa ciência em religião, coisa que o Durkheim não vai fazer. O Durkheim ele vai captar a ideia do Comte de instituição de uma ciência e vai enveredar pela construção da sociologia como ciência. Então a gente pode falar que Durkheim é que realmente solidificou a ideia de uma sociologia enquanto ciência. Eu acho até, João Mário, o seguinte: isso vai ser feito progressivamente. Por exemplo, a gente pode pensar assim: Comte criou a palavra em 1839 e fez uma defesa da sociologia e para por aí. Durkheim, ele vai, por exemplo, ele vai ser o primeiro professor de sociologia. Dentro de uma universidade. Essa universidade era a Sorbonne. Então ele vai ser ele vai ser o sujeito que vai instituir na França a cátedra de sociologia. Isso é importante. A gente vai conversar sobre isso nos 4 programas, porque ele vai ter que produzir uma coisa que não existia, no sentido assim, as pessoas perguntavam para ele: sociologia, uma ciência, mas qual é o objeto? Qual é o método? Quais são os estudos que essa ciência já realizou? E aí ele teve que fazer isso. Mas quando a gente foi estudar o Weber, que talvez seja lá para julho, por aí, a gente vai ver que o Weber vai dizer o seguinte: o Durkheim, ele ainda pensava a sociedade com os parâmetros, com as referências das ciências naturais e matemáticas, ou seja, ele ainda pensava, as exatas. Ele ainda pensava a sociedade com conceitos da biologia, da física, e o Weber vai dizer: nós temos que criar um método próprio. Um método, porque o nosso objeto é diferente.
Mas o Durkheim foi isso, ele capta a ideia do Comte de construção da sociologia como ciência. Essa é uma diferença fundamental dele para o Comte. O Comte acabou acreditando na sociologia mais como religião, como produtora de dogmas, do que uma ciência que fosse capaz de compreender a sociedade e produzir soluções a partir da compreensão. Outra coisa, e o Durkheim, Joamar, ele se tornou o primeiro professor de sociologia aos 29 anos de idade. Bem jovem, né? Bem jovem, o que significa uma precocidade. Claro, né, ele tinha todas as condições para isso. Todos esses clássicos, eles eram homens ricos, brancos, urbanos, ou seja, era uma gente bem nascida, por exemplo, não tinha que fazer isso que a gente faz, que é trabalhar para viver. Eles passavam a vida estudando. O Durkheim, ele é, digamos assim, ex-antropólogo. A primeira tentativa dele de entrar nas ciências sociais foi pela antropologia. Na época, a antropologia também estava se constituindo, lá no século XIX, assim como as demais ciências sociais. E, na época, a antropologia, digamos assim, o objeto dela eram os povos primitivos, ou seja, os povos que ainda não haviam civilizados. É como se a antropologia colocasse para si a tarefa de compreender a natureza humana tal qual ela existe, ou seja, então nós vamos lá compreender os povos primitivos, aqueles povos que ainda não foram civilizados, que ainda não foram modernizados, que ainda não foram escolarizados, que ainda não foram cristianizados, para saber se Rousseau está certo ou se Hobbes está certo, ou seja, por natureza o homem é o lobo do próprio homem ou é um bom selvagem. Portanto, a antropologia, na época, o objeto dela eram os primitivos. Isso quando o Durkheim, lá no final do XIX. Entendi. E o Durkheim era antropólogo, só que ele logo percebeu o seguinte: a modernidade vai passar o trator em cima de todos os povos primitivos e a antropologia vai perder o objeto. Sem objeto você não constrói uma ciência. A antropologia acabou redefinindo seu objeto. Mas o Durkheim foi para a sociologia. Foi o primeiro professor de sociologia, foi ele que instituiu a cátedra de sociologia e produziu, e aí é muito interessante a gente pensar alguns exemplos da obra dele. Eu queria comentar de 3 para ilustrar. Ele foi fazer assim, o estudo talvez mais famoso do Durkheim, mais lido eu não digo, porque nem sempre o mais famoso é o mais lido. É um livro, é um clássico, de mais de 500 páginas, é uma espécie de monografia que chama O Suicídio. E olha que coisa interessante, o Durkheim queria, digamos assim, menos compreender o suicídio, mas mais mostrar o que a sociologia, o que era o objeto dela. E você demonstra qual é o objeto dela, dizendo, por exemplo, olha, a sociologia tem um olhar próprio sobre o suicídio. Lá no século XIX, o suicídio era assunto de três pessoas, 3 especialistas. Era assunto da religião. A religião tinha suas explicações sobre o suicídio. As diferentes religiões tinham diferentes explicações. A psiquiatria, ou seja, a medicina, que tinha explicações sobre o suicídio, e a polícia. A polícia acabava construindo alguma interpretação sobre o suicídio. O Durkheim, ele escreve, é um estudo muito interessante. Ele pesquisa diversos países europeus e faz estudos, por exemplo, sobre se suicídio ocorre mais durante o dia ou durante a noite. Para demonstrar o seguinte, que se é noite ou se é dia não é uma questão de mudança dos fatores cósmicos.
Durante o dia a sociedade é mais forte. À noite a sociedade enfraquece. E para quem é mais dependente da sociedade, à noite ele pode sentir a fragilidade da sociedade e se fragilizar com isso. Durkheim estuda, por exemplo, a diferença, ele estuda suicídio infantil, adulto e idoso. Mas para dizer o seguinte, a questão não é etária, a questão é que a criança ainda não entrou na sociedade. Do mesmo modo que o velho já está saindo da sociedade. A fase mais intensa da sociabilidade é exatamente a fase adulta. Assim como o homem, na época, era muito mais integrado à sociedade do que a mulher. Então, ele vai demonstrar com essas questão coisas... do fato social. Que o suicídio é um fato social. Por exemplo, ele compara suicídio com religião, com alcoolismo. Aí o senso comum tende a pensar que o alcoolismo já leva ao suicídio. Ele chega a uma conclusão exatamente contrária. Ou seja, países... Tira o alcoolismo, porque o alcoolismo, digamos, é uma doença. O uso de bebidas, ele vai chegar a uma conclusão não, uma constatação de que países que bebem mais, que têm maior consumo, tem menos suicídio. Tem menos suicídio. Então, aí ele então, chega à conclusão, vamos beber para não suicidar. Ele não chega a conclusões, né? Ele faz constatações. Tá bom. Tá vendo? Embora a sociologia positivista ela seja uma ciência do dever ser, ou seja, ela é uma ciência de recomendações. Coisa que o Weber vai dizer que a ciência não pode fazer. A ciência, segundo Weber, ela te constata como as coisas são. Como as coisas devem ser. Isso é outra, filosofia. Isso é outra decisão. Deixa eu te cortar um pouco, Zé, porque nós já estamos no meio do programa e eu queria falar um pouquinho do GEC, né, que o GEC está lançando o GEC Academy. O GEC Academy é os cursos à distância do GEC. O GEC, por enquanto, né, é o nosso único patrocinador dos prosas sociológicas. Nós temos mais de 80 cursos à distância. Nós estamos fazendo o lançamento desse prosa do GEC Academy. São 12 áreas de estudo e nós estamos dando desconto de 20% em vários cursos. E você pode dar uma olhada aí no ead.gec.org.br e escolher um curso para você fazer. Porque nós estamos aí com alguns descontos em alguns cursos. Você tem curso de 8 até 80 horas, são todos cursos certificados, você vai ganhar um certificado assinado pelo GEC e são cursos profissionalizantes. Então, naquela linha de aprendizagem, na linha de educação, né, na verdade, GEC é Grupo Educação, Ética e Cidadania, nós estamos lançando essa plataforma de cursos à distância. É ad.gec.org.br. Você estava falando do livro Suicídio, mas você falou para nós que tem mais 2 livros. Pelo menos assim, o Durkheim tem uma vasta obra, extensa obra. O Suicídio, eu estava tentando dizer de 3 obras dele que expressam essa ideia, porque imagina, eu falo isso para os meus alunos, ser professor de sociologia hoje é uma tarefa relativamente fácil, porque a primeira coisa é que você vai lá na faculdade, faz um curso de ciências sociais. Segundo é que você tem livros de sociologia para ler. E se você não entender direito, você pode recorrer aos manuais de sociologia, que costumam vir até com exercícios prontos. Durkheim não tinha nada disso, ele foi o primeiro professor de sociologia, e aí ele tinha que... As pessoas perguntavam o que é, qual o objeto, qual é o método, o que já estudou. Então, outra referência dele, dentro dessa ideia de ser um professor inaugural, é outro clássico que chama Da Divisão do Trabalho Social. Que nós vamos falar desse livro ao longo dos 4 programas, só para lembrar que o século XIX é um século do trabalho, é um século da indústria, e o trabalho vai ter um impacto na reorganização da sociedade. E um terceiro livro, Jomar, que é também um clássico,
Dos três, o menor é esse terceiro que eu vou falar, tanto o suicídio quanto da divisão do trabalho, em torno de 500 páginas cada um. Então, só aqui já deu 1000 páginas. As regras do método sociológico, como o nome define, é um livro, digamos, de método. Ele vai definir o que é o método da sociologia. É um livro denso, rico, mas, em termos de volume, é um livro de 160 páginas. Então, digamos, essa é a trilogia mais, pelo menos do meu ponto de vista, relevante do Durkheim. Esse, portanto, é o nosso sociólogo da vez, é um clássico, é um dos fundadores, não mais um dos precursores, mas é efetivamente um fundador que deu uma contribuição decisiva na existência da sociologia como ciência. Lá no caso dos franceses, foi ele que instituiu a sociologia como cátedra, e a sociologia desfruta hoje desse prestígio, né, no Ocidente todo. Talvez de todas as ciências sociais humanas seja a mais escolarizada. Ou seja, talvez seja... Não há outras ciências que tenham, ciências humanas, que sejam obrigatórias, inclusive no ensino médio. José, para a gente finalizar de uma forma bem breve, me fala um pouco das circunstâncias sociais em que viveu Durkheim, que você falou aí que foi segunda metade do século XIX. É uma época, Jomar, que, por exemplo, eu escolheria para viver se eu pudesse escolher. Se eu pudesse pensar assim, que época? Segunda metade do século XIX até início do XX. 1914 vem a Primeira Guerra Mundial. 1917 vem a Primeira Revolução Socialista. Tá vendo? O socialismo no século XIX ele era utopia. O século XIX foi o apogeu do capitalismo. A indústria, a segunda revolução industrial vai consolidar o capitalismo. Então, lá no XIX, o socialismo era uma utopia. Só para a gente lembrar, nós falamos do Marx, Manifesto Comunista de 1848. 1848, está lá na metade do século XIX. Mas, digamos assim, a primeira revolução socialista, que chega para dizer capitalismo, você tem oposição real, é 1917, está vendo? Então é um fato que vai contrariar a expectativa de expansão, de hegemonia do capitalismo. E a Primeira Guerra. A Primeira Guerra em 14, a Revolução em 17, acabando aí, digamos, o século XIX e iniciando o XX. É como se até 14 a gente ainda estava no embalo do século XIX. Que é um século, esse final do XIX, essa segunda metade, é um século importante, digamos assim, pela entrada triunfante da ciência e da tecnologia. Só para identificar, assim, rapidamente, Jomar, algumas descobertas da ciência e algumas invenções da tecnologia. Esse período aí, período de vida do Durkheim, por exemplo, a época em que surge a teoria da evolução das espécies. Darwin lança a origem das espécies em 1859, ou seja, Durkheim tinha 1 ano de vida. Também a época da teoria da radioatividade, 1896, a teoria quântica, 1900, a teoria da relatividade, 1905, a teoria das ondas hertzianas ou das ondas eletromagnéticas, que vai resultar digamos assim, um dos produtos dela é a antena, o rádio, para não dizer depois, todos os meios de comunicação. Além da descoberta das vitaminas, tá vendo? A ciência está começando a entrar no corpo humano para dar mais longevidade ao corpo humano. As vitaminas, a descoberta do bacilo de Koch
e o bacilo de Koch, e com isso você começa a dominar a tuberculose, que era uma doença na época que matava. E as vacinas de Pasteur. Está vendo? Isso no âmbito da ciência. No âmbito da tecnologia, e digamos a tecnologia é dessa época, só para a gente pensar em algumas coisas. O aço. Retira da modernidade o aço, e você vai ver que a modernidade vai desabar como um castelo de cartas. Ou seja, nada do que existe hoje, pensa na construção civil, na ferrovia, no avião, no navio. O mundo moderno não existe sem aço, e o aço é uma invenção da época. A eletricidade. Pensa numa sociologia da eletricidade. As cidades claras, iluminadas. À noite é muito. Isso vai retirar, isso vai retirar as trevas. Pensa no iluminismo, tá vendo? O 19 vai realizar isso. O avião, petróleo, o submarino, o telégrafo. O telégrafo foi o primeiro meio de comunicação à distância. As ferrovias ligando os... E o automóvel. O automóvel também. O motor de combustão interna, o automóvel, o cinema, e uma coisa importantíssima, a indústria gráfica, o jornal e o livro reproduzido. Já pensou a escola sem o livro didático? Ela seria impossível. Tudo isso é da época do Durkheim, essas invenções todas, tanto as descobertas científicas quanto as invenções tecnológicas. Tudo isso, Jomar, essas invenções, veja bem, inventa-se o automóvel, o avião, essas coisas mexiam com cabeça, né? a cabeça das pessoas e criavam um enorme otimismo, uma enorme esperança no futuro, coisa que a gente perdeu. Realmente era uma época gloriosa. O século XIX, ele olhava para frente. E tudo isso vai refletir no pensamento do Durkheim. Mas aí, Zé, vou te cortar, porque o pensamento do Durkheim é o próximo programa nosso, porque fechamos aqui o nosso programa, que é exatamente o programa introdutório, que a gente viu quem foi Durkheim e agora a época que Durkheim vivia. No próximo episódio, nós vamos entrar fundo no pensamento de Durkheim sobre a sociologia, e aprofundar um pouquinho no que ele tinha a dizer para nós lá da segunda metade do século XIX. Agradecer os ouvintes pelo programa de hoje e aguardem que semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá.